Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta solenidade da Ascensão do Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós celebramos nesse domingo, nós já vimos aí o texto de Atos dos Apóstolos 1, versículo de 1 a 11, e agora que estamos no ano B, nós vamos nos debruçar sobre o Evangelho de Marcos 16, versículos de 15 a 20, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Amados irmãos e irmãs, Jesus se manifesta aos 11 discípulos. Por que aos 11? Porque Judas já havia o traído. Então nós temos agora apenas 11 que restaram. Somente lá em Atos dos Apóstolos vai existir de fato um substituto, digamos assim, para Judas. E aí Jesus vai dizer aqui, de modo muito claro, um mandamento aqui para eles. Ide e anunciai. São dois verbos. Ir, movimento. Mas não um mero movimento para se tornar alguém calado, para se tornar alguém omisso. Mas ir para anunciar o Evangelho. É preciso ir pelo mundo inteiro, especialmente diante da conotação que se tinha naquele tempo, de que, na verdade, a gente deveria evangelizar apenas aos judeus. Era essa a compreensão que se tinha. Vamos evangelizar apenas a uma raça eleita. E tem gente que ainda pensa assim hoje. Só podemos evangelizar a quem for filho de pai e mãe batizado na Igreja Católica. Só precisamos realmente evangelizar a pessoas que já têm uma caminhada. Mas o nosso convite é ir para o mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. E que Evangelho é esse? A Boa Nova, Jesus. O grande convite, ainda dentro do contexto pascal, que o dia que nós celebramos a ascensão de Jesus, nós somos chamados enquanto igreja, é anunciar a Boa Nova de Jesus Cristo. Não reter para nós. Se nós cremos na ressurreição, que de fato Cristo ressuscitou e que está sentado à direita de Deus Pai, eu e você precisamos anunciar para o mundo. Anunciar que Ele vive, anunciar que Ele está ao lado daquele que tanto precisa. Mas, amados irmãos e irmãs, Jesus vai dizer algumas coisas bem importantes. Primeiro, que aquele que crê e que for batizado será salvo. Jesus então agora fundamenta muito bem aqui o sacramento do batismo. Depois, quem não crer será condenado, e ele vai falar de vários sinais que vão acompanhar as pessoas. Há um tempo atrás, eu cheguei a ver um vídeo em que o pastor começava a simular isso aqui. Disse que estava tomando veneno de cobra e que, portanto, ele não morria. Né? Muitas pessoas querem pegar o texto ao pé da letra. O que Jesus está querendo dizer com tudo isso? É meio que assim. Tudo isso aqui aconteceu com Jesus. O mal não o atingiu. Ele fez curas. Ele fez milagres. Ele está dizendo o seguinte, que os apóstolos vão continuar a sua missão. Que aquilo que Jesus faz será continuado por cada um deles. E aí, amados irmãos e irmãs, diante dessa realidade a gente vai entender qual é a nossa missão enquanto igreja. É continuar a missão de Cristo. Aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo fazia, eu também sou chamado a fazer. Eu escuto vez ou outra das pessoas, né? Eu não tenho paciência não, quem tinha paciência era Jesus. Ah, mas eu não sou igual a Jesus não, que eu sou pecador. Eu sei que você é pecador, eu sei que você não é Cristo, mas você precisa lutar para ser como Ele. Você precisa lutar para ter a paciência de Jesus, amar como Ele amava, né? Pensar como Ele pensava, como diz a canção. É preciso ter as mesmas atitudes de Cristo. Esse é o chamado enquanto igreja. Não é à toa que nós, enquanto igreja, somos chamados de corpo de Cristo. Olha, como é que eu quero ser corpo de Cristo se eu não pareço com Ele? Como é que eu quero ser corpo de Cristo se, infelizmente, durante a minha vida, ao invés de parecer com Ele, eu pareço com todo mundo, menos com Ele? Eu sigo a moda do momento, mas eu não quero seguir o que Jesus quer, o que Jesus pensa, a sua vontade, os seus desejos. Complicado, não? E o texto vai dizendo ainda mais
Depois de falar com os discípulos, Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta para nos ajudar nessa reflexão desse dia. Não era melhor Jesus ter ficado aqui na Terra? Pensa comigo. Se Jesus tivesse ficado, depois que ele ressuscita, a igreja vai nos dizer que ele tem um corpo glorioso, então Jesus não iria mais envelhecer, Jesus não mais morreria. Então a gente teria Jesus hoje até conosco aqui na Terra, quem sabe ele estivesse aqui liderando, né, como se fosse um líder mundial, enfim. Não seria melhor? Talvez se Jesus tivesse ficado, os discípulos não tivessem tanto medo. Talvez se Jesus tivesse ficado, não tivesse tanta perseguição. Será? Por que foi importante que Jesus fosse elevado aos céus? Eu vou te dar a resposta, tá bom? Enquanto Jesus estava aqui na Terra, a sua presença ainda era limitada. Limitada ao tempo, limitada ao espaço. Então, embora Jesus fosse Deus, em sua humanidade ele estava, obviamente, ele tinha uma carne, ele tinha um corpo. E por ter tudo isso, ele não poderia estar exatamente em dois lugares ao mesmo tempo, né? Hoje, o fato em que Jesus está junto a Deus, na glória do céu, sentado à direita de Deus Pai, nós ainda podemos tocar em Cristo. Mas se antes, como eu falei, era um toque muito limitado, agora todos nós, em qualquer lugar que estivermos, podemos tocar em Deus pela fé. Podemos tocar em Cristo pelos sacramentos. Em cada vez em que chegamos, nos aproximamos da Eucaristia e que inclusive a comungamos, nós estamos comungando o próprio Cristo. Amados irmãos e irmãs, Jesus foi, porque no final das contas, ele desejava estar em todos os lugares. Porque na verdade, ele precisava reinar de modo efetivo, como ele já reina, hoje como primícias. Por isso que o mundo tem guerra, por isso que o mundo tem problemas, como as enchentes que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Mas ele ainda reina. Sabe, mesmo que nós olhemos para o mundo e dissemos assim, meu Deus do céu, não vejo a presença de Deus, porque Deus permite tanto desastre. A gente não tem resposta para tudo. Não temos. Eu não tenho resposta. Quando eu vejo os vídeos, né, de tantas pessoas sofrendo no Rio Grande do Sul, pessoas morrendo, crianças morrendo, sem culpa de nada. Eu não sei o porquê. Mas o que eu sei é que Deus nunca permite o mal, que Ele não possa tirar um bem maior. Talvez por minha inteligência ser limitada, por minha fé ser pequena, eu não consiga entender agora. Mas na eternidade Ele vai me fazer compreender. Eu digo a mesma coisa para você. Desculpa parecer que eu estou fugindo do texto, mas eu não estou não. Porque os discípulos no versículo 20 saem para pregar em toda parte. Só sai para pregar de fato quem tem uma fé verdadeira. Como pregar em meio a tanta coisa complicada acontecendo no mundo? Como pregar em meio a uma guerra? Ainda temos ali guerra na região da Palestina, guerra na Ucrânia. Como pregar de modo autêntico, vendo tanta gente morrendo de modo inocente no Rio Grande do Sul? É como eu digo a você, é preciso ter fé. E a fé, biblicamente falando, é a certeza daquilo que eu não consigo ver. Eu não sei o que é que Deus tem de bom para tirar, mas eu sei que Ele sempre está no controle. Portanto, Ele só permite algo, embora seja tão ruim, se Ele daí puder extrair algo muito melhor. Quem dizia isso era Santo Agostinho. E é claro que eu vou repetir isso, porque é aquilo que a fé da igreja vai nos orientar. Amados irmãos e irmãs, na fé que nós temos do Cristo que está à direita do Pai, podemos recorrer a Ele como nosso intercessor, como único mediador entre Deus e os homens, para também interceder pelo mundo hoje. Que nós possamos rezar por tantas pessoas que estão passando por esses sufocos que eu já relatei, inclusive fazer a nossa ajuda, né? Enviando tantas coisas que estão sendo solicitadas pelos mais diversos meios que chegam até nós. Essa é a forma também de nós fazermos como os discípulos no versículo 20. Pregar não é só com palavras, mas é também com ações. Anunciar o Cristo, ir e anunciar, não é só com palavras, mas é também com ações. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.